Olá, estamos de volta com o Tá Legado Podcast, um podcast dedicado às famílias para ativar toda essa série de informações, de conteúdos e de valores importantes para que a sua família desfrute não só neste momento, mas que no futuro elas também sejam alcançadas com a herança e com o legado que todos nós vamos produzir. Nós estamos de volta aqui, Vinícius. Olá, Que bom, Fábio. mais uma vez, estar discutindo e estar levantando tantos temas, tantas histórias que, como você diz, que marcam a nossa geração e que produzem aí tanta informação importante para a gente. E a gente está muito feliz com a resposta da audiência, com tantos comentários que têm acontecido aí nos nossos posts, falando sobre temas e nos incentivando também, não é verdade? Com Mas a gente certeza. está aí nessa descoberta, nós estamos aqui produzindo um conteúdo e é uma busca. Nós já confessamos lá no início que isso aqui não é algo que vem pronto de prateleira. De Não jeito tem, nenhum. não tem nenhum benchmark, inclusive, para a gente poder fazer de conteúdos tão relevantes dessa natureza. Então aqui é uma escavação, aqui é uma busca, é uma aventura que a gente está fazendo. E cada tema a gente quer compartilhar, quer trazer, quer que você participe, inclusive, que você divulgue nas suas redes, nos ajude na divulgação, porque isso é muito importante, porque nós não temos pernas para alcançar tantas pessoas que você certamente pode alcançar. Mas, Vini, vamos lá. Vamos entrar no tema desse nosso episódio, entre tantas Tá. coisas legais que a gente poderia. Qual que é o seu destaque para esse episódio do Tá Legado Podcast? Fábio, eu trouxe um tema aqui que bate muito na minha vida, porque é a questão da fé, né? De nós como pais, como família, mantermos esse espelho de fé para os nossos filhos, né? Então é um legado de fé, digamos assim. É um tema teoricamente amplo, mas que eu acho que é muito relevante, né? Talvez no começo pareça difícil traduzir o que estou querendo dizer, mas a verdade é assim, como deixar este legado de fé, né? A fé, ela é talvez a nossa maior porta, a nossa maior brecha para nos ligarmos a Deus, mas não só para nos conectar a Deus, mas para nos manter conectados, né? E isso a gente tem que transferir para os nossos filhos, isso a gente tem que exemplificar para os nossos filhos. Então, eu quis trazer esse tema hoje aqui porque eu acho que é o que merece destaque. Como a gente tem falado em alguns bate-papos nossos, a questão da gente estar atento para o que a gente tem que fazer. Então, tem muita coisa que acontece naturalmente, mas a gente esquece de ter isso pautado na nossa vida e passa batido. A gente já listou algumas situações dessas, né? E eu acho que a fé tem que estar nesse alerta na nossa vida. A gente tem que ter batido essa claquete aí na nossa vida de, peraí, esse é um ponto que eu tenho que lembrar. Inegociável, é verdade. Inegociável, isso. E que é natural, mas mais uma vez, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, desse conteúdo, é justamente trazer pontos que você tem que estar ali, ó, no check ali da sua vida. Porque são coisas que, assim como a gente faz na vida profissional, em outras áreas da nossa vida, se a gente não tem isso definido, não tem listado, não tem pontuado, passa batido. Exatamente. Né? E a fé, ela é desafiadora o tempo inteiro, né? Para nós que somos cristãos e para muitas pessoas aí que estão nos assistindo que também são cristãos, parece que já é muito natural e não deixa de ser, mas se a gente se distrai, às vezes dá aquela escorregada. Então, eu quis trazer esse ponto para a gente ter a fé na nossa lista de prioridades quando a gente pensar no reflexo que a gente traz para os nossos filhos, para o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos. E isso acaba sendo uma via de mão dupla, porque se a gente tiver a preocupação de refletir essa fé para os nossos filhos, isso vai ser também um alerta para nós mesmos. Certamente. Eu quis trazer esse tema hoje, Fábio. Você é um cara que tem cara de fé, né, assim como eu, e você deve entender também Sim. que a importância de a gente transmitir isso para os nossos filhos. As filhas. Aliás, diga-se de passagem, se nesse exercício de encontrarmos uma definição para legado,
certamente a fé vai estar envolvida nisso aí, porque faz parte desse ativo que a gente está tentando alcançar, né? Sem Como eu dúvida. disse, é uma busca. O que é legado? O que nós vamos deixar? De que as pessoas vão se lembrarem da gente? E melhor, porque às vezes vai se lembrar e não vai servir de nada. Mas Sim. o que elas vão se lembrar e que vai causar uma transformação na vida delas. E tá aí Exato. uma coisa que certamente vai transformar a vida de quem for alcançado por esse nosso legado, que é a fé. Fábio, a gente já estava esquecendo de novo da nossa ampulheta, então vou virar ela aqui para a gente não se perder aí no tempo. É verdade, ótima lembrança. Fábio, esse assunto da fé no legado, né, eu acho que é essencial, a gente tem que tratar aqui, né? O legado, ele tem várias áreas do legado, inclusive a herança não deixa de fazer parte do legado, né? Mas a fé, eu acho que é uma essência para a vida cristã, uma essência para a nossa vida aqui na Terra, que tem que estar na nossa lista de prioridades quando a gente se preocupar e quando a gente estiver atento para o que a gente está deixando de legado, né? Como eu digo, a gente precisa aprender a deixar, fazer a nossa vida transcender o tempo, que é justamente isso. Eu já passei daqui, eu já morri, eu já fui embora, mas o que eu estou deixando, né, de legado? E muitas vezes, né, o que estão lembrando de mim, ou muitas vezes nem precisam lembrar que fui eu, mas importante é a marca ter ficado. Exatamente. Né? E a gente tem esse papel na vida, principalmente dos nossos filhos, não só dos filhos, porque o legado a gente acaba muitas vezes pulverizando, mas principalmente na vida dos nossos filhos, e a gente tem que estar muito atento na questão da fé. Nós estamos ensinando o nosso filho a ter fé, porque às vezes da boca para fora é uma coisa, a gente falar de fé. Agora, principalmente dentro da nossa casa, tem muita coisa que vale além da nossa palavra, que é a nossa vida. Né? Como que a gente impõe isso na nossa vida de verdade? E eu gosto sempre de juntar um pouco da minha vida pessoal, eu acho que é natural da gente quando vai refletir sobre isso, e às vezes eu vejo demonstrações do Diogo, do meu filho de 12 anos, e aí eu paro para fazer o caminho inverso, né? Eu falo, peraí, como que o Diogo chegou nisso daqui, né? Daí eu olho, faço um reverso da nossa vida, do nosso dia a dia, no que está acontecendo dentro de casa, para conseguir chegar na semente. Falar, olha só, né? Isso está brotando nele, foi algo que a gente plantou desta forma aqui. E isso é importante para a gente entender o valor das ações que a gente tem dentro de casa, né? E se policiar, porque se você olhar o que está dando certo, te mostra assim, eu tenho que seguir na linha certa. Porque você começa a comparar, fala, olha, eu já tive situações que eu quase escorreguei e que a marca teria ficado, seria diferente dessa. Né? Então, eu acho que esse acompanhamento do que a gente está vendo nos nossos filhos nos policia, né? Inclusive para nos mantermos em linha. Então, eu acho que quando a gente tem um assunto, uma pauta, um tópico que a gente está preocupado em refletir para alguém, isso é importante para caramba, para a gente também. Porque tem que ir a partir da gente. Porque como que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Exato. Como que eu vou dar aquilo que eu não recebi? O que eu vou dar de experiência se eu não estou vivendo isso? Exato. Isso serve como um trilho para você seguir. Então, a fé, eu acho que na Bíblia a gente tem muitos exemplos, muitas histórias aí da dificuldade que as pessoas tinham de se manter na fé, né? Coitado de Moisés, né? Eu acho que é um dos que mais teve que passar por isso junto com o povo lá, que, né, estavam com fome, Deus provia. No dia seguinte, né? Já vinha uma falta de fé de novo. Não, mas isso aqui, né? E isso a gente vive no nosso dia a dia, todo mundo, porque os desafios da vida são muito grandes. E aí, sem querer, a gente às vezes se vê desanimado, se vê com pouca fé ali, né? E aí, quando a gente tem essa preocupação, esse objetivo de manter os nossos filhos na fé, esse é um trilho para a gente se manter na fé também. Então, é uma via de mão dupla. Então, quando a gente se preocupa com o que a gente vai entregar, a gente está recebendo automaticamente também. E aí cria o ciclo.
eu consigo viver uma vida com mais fé, ou, né, outras coisas importantes, porque eu estou olhando para o que eu vou entregar e eu estou recebendo junto e vai fortalecendo. Então, eu vou conseguir manter a minha vida com mais fé e vou transferir isso para o meu filho, para que ele também seja isso. E aí a gente vai criando uma história de legado que aí o tempo é incontável. Aí o tempo para de ter E valor. os frutos vão chegar. Isso vai seguindo. E é o que você falou, Vinícius, me chamou muita atenção. Isso tem que ser intencional. Exato. Dá para ser uma coisa aleatória, talvez, quem sabe. Talvez, inclusive, quando o tema é fé, talvez a preocupação dos pais é achar que este tema tem que ser uma decisão do filho. Não, nós que temos que exercer influência na vida dos filhos. Né? Exato. Já ouvi várias vezes comentários do tipo, não, meu filho vai na igreja se ele quiser, por exemplo. Né? Uhum. Não quer dizer que ir para a igreja vai ativar a fé, mas, por exemplo. Claro. Mas aí eu pergunto, cara, quando seu filho falar que não vai para a escola, ele não vai? Quando seu filho falar que não vai tirar sangue porque ele não gosta, ele não vai? Não. Então, por que quando os assuntos são assuntos de fé, eu tenho que deixar tão somente para o filho tomar essa decisão, não é verdade? Qual a influência que nós, como pais, podemos exercer para que ele trilhe um caminho de fé, de devoção, dele ter experiências com Deus, não é verdade? Então, esse desafio nós temos de não achar que este é um tema que a gente pode deixar tão somente pela percepção dos filhos, mas que a gente intencionalmente pode influenciar, não é verdade? Fábio, eu acho perfeito, porque as pessoas, eu acho que confundem um pouco as coisas. Quando a gente fala de fé, de igreja, de cristianismo, de espiritualidade, as pessoas criam um negócio de que isso tem que ser tão natural que esquecem que a gente tem uma responsabilidade como pais de ser guias dos nossos filhos. Porque as crianças não têm discernimento para todas as coisas. Elas vão ganhando isso ao longo do tempo e naturalmente a gente vai tendo a percepção de agora isso aqui eu posso deixar um pouco mais a mão dele. E faz parte isso do crescimento, do desenvolvimento, e a vida das pessoas, de famílias, elas são baseadas nisso até que aquela criança se torna um adolescente, depois adulto, e dali para frente a gente vai dar conselhos talvez, mas já não dá mais ordens ou não dá o direcionamento, porque por natureza ele tem que seguir a vida dele. Já está na hora dele criar o legado que ele vai deixar para os filhos. Exatamente. Né? Mas enquanto isso, é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Isso. Tem vários textos da Bíblia que apontam para essa direção. Muitos. De os pais assumirem essa responsabilidade, de deixar esse legado de fé. Eu tinha até, legal que você falou, eu já vou puxar aqui. Eu tinha destacado aqui 2 versículos que eu acho muito bacana que falam sobre isso. Um é Deuteronômio 6,6, que fala assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí, ó. É ordem, é palavra de ordem. E é nossa responsabilidade. Então, o exemplo que você deu é ótimo. O meu filho, eu obrigo ele para a escola, ou eu faço com que ele vá para a escola, porque ele é uma criança, ele não tem discernimento. Ele vai faltar quando ele quiser, ou se eu deixar livre, ele vai faltar sempre, e vai deixar de cumprir algo que é importante para a vida dele. Mas daí, para seguir coisas espirituais, para seguir coisas de Deus, não, aí ele não é mais criança, ele tem discernimento. Não, é nossa obrigação, né? Ensine-as com persistência aos seus filhos. É nossa responsabilidade, né? Outra coisa que eu destacaria nesse versículo que você acabou de ler também, que é o que nós já comentamos aqui, é que a ordem começa assim: que essas coisas estejam no seu coração em primeiro lugar. Exato. E depois você ensine. Perfeito. Então é isso que você acabou de comentar. A gente tem que exercitar a nossa fé, e a partir dos nossos exemplos, da nossa história, da nossa informação, do conteúdo, dos exemplos que a gente vai dar, então os filhos vão se apropriar. Outra coisa que me chamou a atenção também: não perder as oportunidades. Tá aí, em qualquer lugar, tá sentado, sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, toda hora é hora, todo tempo é momento. E o que você falou é maravilhoso, realmente.
antes de mais nada, ó, ordena o que esteja em seu coração. Isso aí. Quer dizer, não é hipocrisia, não é falsidade, não é, né, aquele ditado que Você minha tá mãe dizia, vendendo faça o que eu algo que falo, você mas não faço o que eu consome. faço, né? Você está vendendo algo que você está consumindo. Exato. É algo experimental. E para o legado tem que ser isso, né? Isso aí. Outro que eu destaquei aqui, Provérbios 22:6, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, mais uma vez, de encontro com quem estava falando aqui agora. A gente, enquanto ele é criança, a gente tem a responsabilidade e a obrigação de ensinar a criança. Porque daí depois, quando ele for adulto, que você não tiver mais essa responsabilidade, que ele andar pelos caminhos próprios, ele vai seguir, ele vai saber que ele foi ensinado no caminho correto, né? Então, e é interessante também esse versículo que você trouxe, porque existem outros versículos que falam que os pais têm que entesourar para os filhos, ou seja, aí nós estamos falando de herança, de bens, ok. Sim. Mas aí está falando de conhecimento, de entendimento, de conduta, que mesmo quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar. Não estou falando para você deixar bens para ele, recursos numa fazenda, propriedade, nada disso. Aliás, temos versículos que deixam claro, né, que o que a traça come, né, o que a ferrugem corrói, tudo isso é balela, né? Balela. Agora, Vinícius, você comentou uma coisa sobre a sua relação com o Diogo, né? E uma questão me veio assim, porque é muito comum a gente ouvir histórias e informações e sermos ativados para a gente ser o herói, é o super-herói, é o papai. Quando é criança, então, pequenininha, agora no Dia dos Pais mesmo, uma lembrancinha lá, veio com S do super-homem, para minha filha eu sou o super-herói. Mas nesse exercício de deixar um legado de fé, talvez a gente tenha aí um desafio, porque se você se posiciona sempre como o super pai, o super-herói, quando que a gente vai transferir a atuação e a intervenção de Deus na nossa história, que aí está a fé, se nós somos os valentões, se nós resolvemos todos os problemas, se o Diogo sempre olha para você, não, é o papai que resolve. Então aí eu acho que nós temos um desafio. Se o exercício do legado, de deixar um legado de fé, requer essa humildade, da gente reconhecer, na verdade, que nós não somos nós os produtores de todas as soluções. Porque aí o exercício da fé, você não acha? Eu acho que a gente percebe que as histórias que a gente vive na nossa casa, e isso que eu falei das crianças passarem por dificuldades também, é essencial para esse amadurecimento e fortalecimento da fé. Né? E a gente junto tem que estar ali se policiando. Né? Você e alguns amigos aí conhecem a minha história. Eu vivi um turbilhão na minha vida profissional nos últimos anos, e naturalmente isso impacta toda a minha família, né? E o meu filho. O Kevin, o mais velho, ele mora em Curitiba, então ele sente um pouquinho menos, mas também se impacta. Mas principalmente o Diogo, que é criança, que é novo, dentro de casa, começa a perceber. Isso tem vários aspectos que dá para destacar. É lógico que ninguém quer passar por dificuldade, né? Se eu pudesse escolher, eu não queria ter passado por todos esses turbilhões que a gente passou e alguns que estamos passando ainda. Mas quando a gente para olhar, isso para o amadurecimento, crescimento e desenvolvimento da fé do Diogo é maravilhoso. Sim. Eu já parei para refletir isso em casa e eu falei, se tudo tivesse só fluindo como estava indo, talvez estivesse nos levando para um caminho que não fosse tão bom. E principalmente para o amadurecimento do Diogo. Né? Mais uma vez, ninguém escolhe passar por dificuldades, mas você tem que saber enxergar, e isso é ter fé também, que Deus faz tudo do jeito que precisa ser feito, que o caminho dele é perfeito. Então, com tudo que a gente passou, eu acho que serve para muita coisa. Então, o Diogo, primeiro, viu que o papai super-herói erra, ou falha, ou não faz tudo perfeito. Passa por problemas, por dificuldades, por desertos. Exatamente. Né? E isso daí traz uma outra coisa e que a gente tem que se policiar, eu, a minha esposa, né? A gente tem que se policiar para ele ver que no meio desse deserto a nossa fé é inabalável, né? Para ele ver
que a gente entende que, independente das dificuldades, dos caminhos, dos desertos, das tortuosas curvas que a gente tem na nossa vida, a gente acredita que Deus faz tudo do jeito que é para ser. Tudo tem um propósito melhor. E enxergar nisso e apresentar para Ele as coisas boas que o deserto traz para a gente, que as dificuldades trazem, e principalmente reforçar para Ele que, ó, não importa o que eu passe, não importa o que aconteça na nossa vida, nós primeiro somos gratos por tudo que Deus nos dá e a nossa fé é inabalável. Então, eu acho que essas situações da vida, da vida das pessoas, de todo mundo, tem vários caminhos aí, são essenciais para isso e são os momentos que a gente tem ali para mostrar. E isso, às vezes, é essencial para fortalecer a fé. Às vezes, Deus, não tenho dúvida, que muitas vezes ele dá uma passada de rodo na gente ali para trazer a gente para isso também, porque quando tudo está voando bem, né? Vamos combinar que exercer fé, quando está tudo muito bem, quando está todo mundo fluindo, fica até mais fácil, né? Fácil. A fé a gente se exercita no deserto. Exato. E às vezes até o contrário, né, Fábio? Porque às vezes está indo tão bem que a fé desaparece ali no meio. Porque assim, tá indo já. Você não precisa. Você volta a assumir a sua capa de super-herói. Exatamente. Eu dou conta dessa bagaça. Para que eu preciso de Deus? Eu sou bonzão, tá tudo dando certo. Você esquece. Às vezes você não precisa nem ser orgulhoso ou arrogante, mas é natural, né? Daí aquela passada de rodo assim te coloca no seu lugar e aí é a oportunidade que Deus te dá de cair de joelho e de reconhecer todo o amor dele, toda a perfeição dele na nossa vida. E aí, quando você pode transferir isso para o teu filho, aí você fala, obrigado por estar passando por isso, né? É a oportunidade que eu estou tendo de fazer o meu filho entender que a vida não é perfeita, de que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer e que, independente do caminho que Deus colocou na nossa frente, nós vamos seguir confiando nele. Então, essas oportunidades são bacanas para a gente trazer, né, esse fortalecimento da fé para a nossa família, para o nosso filho. Você comentou essa experiência com o Diogo, né? E dessa importante e relevante matéria que nós pais precisamos estar atentos, que é deixar esse legado de fé, esses valores divinos, do reconhecimento, das grandezas de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus, da provisão de Deus. Não é, meu filho, o papai está trabalhando aqui, mas quem dá todas as coisas, quem dá cliente, quem dá recursos, quem dá venda, é Deus, é um milagre. A nossa vida é um milagre. Quando você se posiciona assim, ele vai te reconhecer mais. Fala, olha, o meu pai é um super-herói que depende do super-Deus. Né? Então, aí você transmite essa fé para ele. Esses dias, eu estava com a pequenininha, com a Alicia. A gente eu mencionei aqui no outro episódio sobre os legendários. Então, após o evento, sempre tem o reencontro, né? O pós-encontro, na verdade. Né? E nós fomos lá, na igreja, em Vitória, e eu fui no horário só com a Alicia, só que eu não achava vaga. A igreja não tem estacionamento, e uma dificuldade, e lotado, as ruas todas lotadas, as transversais todas lotadas. Eu fiquei chateado com aquela situação, o horário passando, e de tal maneira eu falei, minha filha, ó, desisti. Vamos embora, eu não tenho estacionamento, não tem vaga, o papai vai voltar para casa. Ela entrou em desespero, porque ela queria participar do Encontros Legendários, porque ela foi lá me receber, aquela história toda, queria novamente estar ali, naquele ambiente. E aí, cara, na hora que eu já estava vindo embora, tinha desistido, vou embora, não tem lugar para parar, o que eu vou fazer? Não tem. Vindo embora, eis que eu vejo um estacionamento longe lá da igreja, mas aí decidi, falei, não, minha filha, tá bom, vamos pagar esse estacionamento, que paguei o estacionamento lá, e fomos andando, né, uma longa trajetória até a igreja, para pequenininho tão longe. Mas aí no caminho eu tive uma grata surpresa e um presente que Deus me deu, já que nós estamos falando de experiências, do cotidiano, de a gente deixar esse legado de fé. Voltando para a igreja, subindo lá no morrinho para chegar na igreja ainda, a Alicia de 6 anos virou para mim e falou, papai, nós conseguimos uma vaga porque eu orei.
Eu pedi a Deus para arranjar uma vaga para gente. Falei, meu Deus do céu, que oportunidade bacana, que legal. Todo o encontro, toda a Vibrei com ela ali. E agradeci a Deus, né, de que uma criança de 6 anos está absorvendo a fé que os pais estão deixando. Já estamos caminhando para o final, nosso ampulheta já está andando aí, mas está na hora de a gente tomar nosso gostoso café. E esse café maravilhoso da nossa querida Rafa, o Café da Rafa, que tem apoiado o nosso projeto, investido na gente. Olha aí, esse cafezinho maravilhoso. Eu trouxe aqui, como sempre, a embalagem do Café da Rafa. Gosto sempre de mostrar, porque esse café é produzido em Lajinha, no sítio Bonanza. É um projeto familiar da querida Rafa e do seu esposo, o Ederson. E eles produzem um delicioso café. Eu já disse aqui, o café que eu tomo lá em casa, o café que a gente toma aqui, não vamos brindar então, nosso café da Rafa. Você recebe este conteúdo porque empresas têm valores alinhados com os nossos e patrocinam o Tá Legado Podcast, como a GM Vix, que representa inúmeros produtos alimentícios, inclusive o delicioso gelato Bate o Dilate. Entre em contato com a GM Vix pelo telefone 27 9 9580 3058. GM Vix. Nosso tempo não está esgotado não, mas eu acho que a gente já pode caminhar para o final. Eu tinha atrasado um pouquinho. Encerramos aqui esse nosso episódio do Tá Legado Podcast. E que você possa se apropriar de tudo isso que foi comentado aqui. Que você possa deixar um legado de fé para os seus filhos. Primeiro, desfrutar dessa fé, sabendo que Deus é quem te dá a provisão, Deus que te dá os recursos, Deus te dá a saúde, Deus te dá todas as coisas para você vencer e romper como pai, como mãe. E que você pode deixar esse legado de fé para os seus filhos também. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.